Tudo bem? Professor Diego Neto aqui na área. Estou vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da gestante na pandemia. Tema que gerou uma série de controvérsias, uma série de dúvidas e que a gente precisa saber. Inclusive pode cair na OAB, é uma norma que já está aí desde 2021, né, com algumas alterações agora em 2022, no início de 2022, mas é uma norma muito importante. Então nós vamos falar da Lei 14.151 e da 14.311, são duas leis importantes para a gestante na pandemia. Vem comigo! Olá pessoal, vamos lá, vamos falar sobre trabalho da gestante na pandemia. Como a gente sabe, a pandemia do coronavírus, né, a Covid, né, o vírus coronavírus, ele veio aí a partir de 2019, finalzinho de 2019, né? No final de 2019 a gente já teve os primeiros casos lá na região de Wuhan, na China, e pouco a pouco isso foi no ano de 2020, né, se espalhando já pelo todo mundo, e depois de 2021 também, e até hoje a gente ainda está em pandemia de certa maneira. E aí, ao longo desse período, surgiram muitas leis, né? Muitas leis tratando da matéria, muitos programas. Aqui no caso do Brasil, tivemos o programa emergencial, que foi muito conhecido. Muitos desses programas através de medidas provisórias que depois se converteram em lei. E aí, uma lei específica que gerou muita polêmica no ano de 2021 foi a Lei 14.151 de 2021. Essa lei, ela previu, um artigozinho na lei, ela previu que as mulheres grávidas na pandemia não poderiam trabalhar na modalidade presencial. Elas necessariamente precisariam se afastar e trabalhar, ou se afastar em definitivo, no caso, o patrão teria que arcar com esse custo, ou, evidentemente, se pudesse assim ser feito, as mulheres poderiam e deveriam ser realocadas para um trabalho telepresencial, um home office. Isso se deu em função do estado pandêmico, do estado emergencial, mesmo porque naquela época, em 2021, não se falava tanto ainda na vacinação, não se falava tanto ainda nessa reabertura, né, que nós tivemos ao longo desse tempo, pouco a pouco, agora mais recente. Então, por isso que as mulheres grávidas, melhor dizendo, elas, através dessa Lei 14.151 de 2021, elas passaram a trabalhar no regime de teletrabalho. E aí você vai me dizer, tá certo, professor, mas e as mulheres que não, os trabalhos, né, que não poderiam ser em regime telepresencial, né, em regime de teletrabalho, desculpa. Como é que ficariam a situação dessas mulheres? Ou o patrão, o empregador, teria que arcar com esse custo, né, com esse salário, mesmo sem o trabalho, ou, teoricamente, como muitas empresas fizeram, aderiram a um programa até para suportar esse período, né, o programa emergencial, seja a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada de salário, ou surgiu também, pouco a pouco, situações na jurisprudência de se buscar, né, um benefício previdenciário, uma licença, a mulher receber uma licença previdenciária durante esse período, mas isso foi pela jurisprudência, pela justiça, nada pela lei. E depois, né, muito já se falava, não, a mulher tem que voltar, já num progresso até da vacinação, surgiu a 14.311, já em março de 2022, surge a Lei 14.311, estabelecendo a possibilidade das mulheres grávidas regressarem ao trabalho presencial. E aí a 14.311, ela acabou trazendo uma nova roupagem, a 14.151, no sentido de que a mulher grávida poderia ser adaptada a outra função, de alguma maneira que possibilitasse o retorno dela, ou até mesmo ela poderia retornar ao presencial para a mesma função, mas aí condicionada a três situações. Primeira situação,
com o fim do estado emergencial pandêmico, né? Então, teria que ter um decreto, uma portaria governamental do Ministério da Saúde estabelecendo o fim do momento pandêmico. Outra situação, outra opção seria que a mulher já tivesse encerrado a vacinação dela, a vacinação até aquele momento, né? Basicamente as 2 doses até aquele momento, né? A dose natural ou a dose única para as vacinas com dose única, ou dupla dose com vacinas que tinham dupla dose, mais a dose de reforço, né? Então, baseado no que o Ministério da Saúde colocava como ciclo de imunização completa, se as mulheres já tivessem feito essa imunização, elas poderiam sim regressar ao trabalho presencial, ainda que grávida. E a terceira situação, que é a situação talvez mais controversa ou mais inusitada, seria a possibilidade da mulher voltar mesmo se recusando à vacinação. E aí, nessa situação, a Lei 14.311, ela estabelece 2 parâmetros interessantes que a gente tem que observar no caso da volta sem a vacinação. Primeiro, que a mulher não descumprisse nenhuma norma de saúde e segurança, ou seja, a mulher teria que cumprir as normas de saúde e segurança determinadas pelo empregador. Uso de máscara, né? Álcool em gel, o que for, enfim, todo o plano de saúde e segurança do empregador deveria ser cumprido pela mulher grávida, obviamente, exceto a vacinação por determinação e opção dela, ela não ter se vacinado. A outra situação é que a mulher teria que assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento de que ela não está se vacinando, que ela não se vacinou, e mesmo assim que ela vai cumprir, que ela iria cumprir as normas de saúde e segurança. O que é interessante dessa lei é que ela coloca ali claramente, né, a partir lá dos seus parágrafos 3º, que essa assinatura desse termo não, de maneira nenhuma, não significaria, não importaria em punição contra a mulher, nem de alguma maneira estabelecesse alguma restrição à liberdade de autodeterminação da mulher, a liberdade de convicção da mulher em relação à não vacinação. Ou seja, o fato dela não se vacinar não poderia se traduzir numa despedida, por exemplo, numa punição do empregador em relação a ela. Isso é um ponto importante porque acaba gerando um debate, né, mais intenso em relação a até que ponto, né, a justiça, né, ou até mesmo os empregadores poderiam dar a justa causa aos não vacinados, né? A gente sabe que a jurisprudência foi caminhando pouco a pouco no sentido de que poderia-se sim exigir a vacinação sob pena de aplicação de algumas punições, né? A gente teve uma portaria do Ministério do Trabalho que dizia anteriormente, né, que não deveria haver a punição para quem não se vacinasse, mas essa portaria foi tratada como inconstitucional, né, pelo STF. Então, havia uma certa tendência da jurisprudência no sentido de reafirmar de que a vacinação seria um elemento de saúde e segurança indispensável, sob pena até mesmo de justa causa. Mas nesse caso específico da mulher gestante, a partir da Lei 14.311, em março de 2022, se possibilitou que ela regressasse ao trabalho presencial sem a vacinação completa e que isso não se traduziria em nenhuma punição para essa trabalhadora. Então, essas são 2 leis importantes, a 13.151 e a 14.151 e a 14.311, tá bom? Essas são 2 leis fundamentais do trabalho da mulher gestante na pandemia, que a gente tem que estar muito ligado. Pode cair na hora, pode também
cair no seu concurso e pode também ser utilizado aí para advocacia, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi útil, se lhe ajudou de alguma maneira, dá um like aí, vai seguindo a gente, tamo junto e vamos que vamos, tá bom? Beijão a todos.